Olá pessoal, bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui, na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. E o normal é ser paranormal. Nosso tema hoje, você foi abduzido? Estamos hoje aqui com Paulo Aníbal, ufólogo do grupo ExoX, que vai responder tudo isso e muito mais para você. Mas antes de convidá-lo para responder, vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com Enigmas. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Olá, Paulo. Honra recebê-lo novamente ao programa Enigmas. Igualmente, eu que agradeço essa oportunidade. Gratidão nossa, né? Paulo, como é uma abdução? Explica para o nosso internauta. A abdução é bem complexa, mas vou resumir. Aparece o suposto OVNI, o disco voador, ele projeta alguma coisa, pode ser uma luz, alguma energia, que acaba te capturando e levando para dentro da nave. É um tipo de um rapto. Isso dentro do quarto da pessoa, fora do quarto, em qualquer lugar? Ambiente, pode ser a céu aberto, ou se tiver uma janela aberta, num quarto da pessoa. Temos relatos que a própria luz se projetou para a janela aberta, a pessoa foi, por essa energia, por esse tipo de campo de força, projetar para dentro da nave, como se fosse um elevador. Paulo, quais os sintomas de um abduzido? Isso é bem complexo, varia um pouquinho. Porém, existe a questão da falta de memória em algumas passagens. Algumas pessoas não se lembram da abdução inteira, outras se lembram de partes. Agora, um dos primeiros sintomas que, geralmente, antes de a pessoa ser abduzida, ela vê a nave antes que vai abduzi-la. Então, na minha opinião, eles não escolhem as pessoas para abduzir. Existe algum critério, é escolhido a dedo. Geralmente a pessoa já vista essa nave antes, em alguma situação, ou horas ou dias antes, e num dado momento, essa nave acaba abduzindo a pessoa. E lá dentro, ela é conduzida para uma espécie de sala, uma maca, pela qual ela fica imóvel. E a pessoa perde parte da sua vontade, porque eles controlam a sua vontade. Porque numa situação traumatizada como essa, a pessoa quer se movimentar ou fugir do local. Claro. Isso é neutralizado. Os ETs dão um jeito de neutralizar esse comportamento da pessoa. E lá ela fica à mercê do comportamento deles, que parece uma equipe médica. A pessoa é colocada lá como se fosse um objeto de estudo científico mesmo. O procedimento que eles tomam nessa pessoa lembra muito o procedimento de uma equipe médica. Correto. Fazendo exames, etc. Sim, tocando a pessoa, colhendo até material biológico, pedaços de pele, sangue. Temos relatos de coleta de sangue. De esperma, inclusive. Sim, temos relatos de coleta da parte reprodutiva, tanto o sexo masculino ou feminino. Há relatos bem interessantes nesse sentido. Uma pergunta, Paulo. Você disse que é uma espécie de escolha. Essa escolha pode ser, no seu ponto de vista de pesquisador, uma escolha genética ou é por conta de algo espiritual, no teu ponto de vista? Isso é difícil, isso é muito difícil. Inclusive, uma moça que eu pesquisei bastante, depois de duas sessões de hipnose, alegou essa informação que já conheciam ela em termos espirituais. É um campo que é difícil pesquisar em termos de materiais. O que ocorre na vida da pessoa após uma abdução? Isso varia um pouco. Tem casos que praticamente não ocorre nada, em muitos casos que a pessoa muda o jeito de ser dela. E em algumas situações, até a pessoa tem alguma paranormalidade. E em outras situações, a cura de certas doenças. Correto. E qual que é o ser que mais abduz, que nesse campo de abdução, que mais faz esse tipo de trabalho? Em 70% dos casos de abdução, sabe aqueles seres baixinhos, cabeçudos, que a gente chama de alfa-grey na ufologia? Correto. São eles que mais abduzem. Até a gente fez um retrato falado dele, de tanto envolvimento com a abdução, a gente fez esse retrato falado para pôr no nosso blog, uma brincadeirinha sadia com esse tema, para que as pessoas se conscientizem que esse tipo de ser, baixinho, magrinho, mal atinge 1 metro de
de estatura, porém uma cabeça muito grande e o olho muito grande, desproporcional ao rosto. E a própria cabeça também é desproporcional ao corpo, é muito grande. E geralmente tem uma tonalidade acinzentada, por isso se chama alfa grey. Alfa grey. Mas temos relatos de outras tonalidades de cores, não é só nessa tonalidade. Mas até brinco, se um dia estiver sozinho numa região isolada, rural, esse ser aparecer na minha frente, você corre? Eu acho que eu fico apavorado. Ah, com certeza, porque é muito diferente, né, Paulo? Eu gostaria de ser convidado para entrar numa nave, agora raptado, numa situação laboratório, que eu pareço um rato do laboratório, isso eu não gostaria. É complicado, é muito complicado. Paulo, dizem, né, dentro do meio ufológico, que algumas mulheres, depois de 3 meses com o feto desenvolvido em sua barriga, são raptadas, levadas para as naves e lá são retirados seus fetos. Isso é verdade? Você conhece algum caso? Agora, eu acompanhei muito o trabalho do Bud Hopkins, da hipnose que fez nas pessoas nos Estados Unidos, quase norte-americano. São inúmeros relatos, são centenas de relatos nesse sentido. No Brasil, nessa condição de gravidez, eu conheço poucos casos. Correto. Agora, alguns que eu conheci no interior de Minas, interior de Goiás e Mato Grosso, coincide com essa informação que se falou. Depois de 2 meses e pouco, 2 meses e meio, a pessoa sofre uma abdução e de repente ela deixa de estar grávida. É como se fosse realmente ter sido retirado o feto dessa pessoa. Você acha que aí eles estariam tentando fazer um híbrido, é isso? Aí é difícil dizer. Aí evidencia o quê? Se o relato for real, se aí confiar na pessoa, nessa mulher que está nos relatando, significa que eles fizeram uma experiência reprodutiva, biológica na pessoa. De certa forma, ocasionaram a gravidez implantando algum embrião no útero desta mulher e por algum motivo retiram. Será que não juntaram material genético com eles? Correto. Aí entra a teoria da hibridação, né? Correto. Pode ser, é uma teoria que na prática vai ser difícil a gente comprovar. Que a gente precisa ter um embrião feto dentro. Claro, é verdade, até porque você é biólogo e saberia explicar isso de forma muito legal. Você acredita, pelas suas pesquisas, pelas evidências que tem, que possam ter híbridos aqui entre nós? Por que não? Pode. Pode. Há, inclusive, uma escola norte-americana que defende piamente essa ideia. Por isso que, de certa forma, isso foi muito bem abordado na série Arquivo X, Correto. no primeiro ano. Correto. É verdade, no filme Taken também, né, que tem aquela questão de hibridização. Existe uma escola americana na questão ufológica que defende essa ideia e que há muito tempo eles estejam fazendo hibridação entre células humanas e ETs aqui no nosso meio. Você acha que esses seres que abduzem são pacíficos e querem apenas misturar nossas raças ou tem algo mais por trás disso? É difícil de dizer, né? Porque isso daí leva a crer que é uma grande experiência médico-laboratorial. Qual o objetivo disso? Não sabemos. Se é para conviver entre a gente, se é biologicamente para se adaptar às condições do nosso planeta, também não sabemos. Mas alguma coisa nesse sentido anda acontecendo. E você acha que esse século tem sido um século bastante incomum ou tem outros relatos da antiguidade sobre isso? Não, no século XX, a questão do cenário de abdução se assentou muito, principalmente a partir da década de 70. Mas há relatos antigos que as abduções tenham sido feitas antes da década de 20, por exemplo. Olha só. Então, mas como nessa época os relatos não são tão consistentes, não houve um trabalho apurado na questão ufológica nisso, então não se dá para confiar muito. Mas principalmente no final da década de 60 e ao longo da década de 70, os relatos de abdução se acentuaram bastante. Correto. Paulo, isto mexe muito com a psique, com a cabeça das pessoas quando acontece. Como que as pessoas devem agir quando acontece um fenômeno dessa proporção? Olha, se ela passou por um trauma desse sentido, ela deve procurar um profissional para poder melhor fazer o tratamento dela, principalmente se houver algum trauma psicológico. Correto. Tem que procurar um profissional para isso. E se houver a necessidade de hipnose, segundo esse profissional, na questão de tratamento, eu acho que ela deve seguir a orientação profissional adequada para isso. Gente, tem que procurar alguém da área mais abertista possível. Porque o psicólogo, psicanalista, profissionais que mexem com a questão do psique. Correto, correto.
Paulo, essas pessoas se tornam agentes transformadores do meio ou não? Na maioria das vezes. Essas pessoas se tornam de certa forma, interpretam como se fosse representação do próprio ET aqui na Terra. Como Entendi. a pessoa representasse o ET aqui. Elas se sentem escolhidas mais do que outras Alguns pessoas? raros casos, a pessoa quer aparecer e divulgar. Ou, na maioria dos casos, essa pessoa não quer divulgar, não. Quer ficar neutra e discreta. Por isso que é muito raro você conseguir um abduzido genuíno que dê uma entrevista aberta para a TV. Porque na realidade, essa questão, parece que a pessoa é louca falando de um assunto desse. Eu posso falar isso com E carteirinha. publicamente a gente pode dizer que é abduzir. Imagina no local de trabalho, no dia a dia, Verdade. familiar. Isso mexe até com a profissão da pessoa, na verdade, Sim, Paulo? sim. É muito uma questão complicado. muito delicada. Muito delicada, até porque envolve uma questão religiosa, né, Paulo? Sim, e como envolve um fator psicológico, acho que profissionais habilitados para mexer na questão psicológica que tem que trabalhar com esse assunto. É verdade. Uma evidência que você tem aqui que eu estou vendo, que vou mudar um pouquinho do assunto, mas eu tenho que mostrar para vocês que é muito interessante. O Paulo tem algumas folhagens aqui que foram dobradas pelo pouso de discos voadores. Vamos mostrar, Paulo, para o nosso internauta? As folhagens que foram dobradas pelo pouso de nave, gente. Agora, aqui, até repercutindo uma reportagem local, pousou uma nave num local amplo, num gramado, região de Itanhaém, com Mongaguá, e deixou essa depressão queimada. E todas as plantas ficaram nesse aspecto. Está nessa produção de plástico para a gente poder transportar e mostrar para as pessoas. Então, é uma evidência, um indício que ajuda a corroborar o relato da pessoa. Correto, que interessante. E aquelas dobradas ali, Paulo? Esse aqui é um caso famoso nosso em Peruíbe, onde ficou uma grande marca de quase 15 metros. Todas as folhas ficaram nesse sentido de direção. É um caso muito interessante. E todas as plantas ficaram queimadas na ponta. Isso daqui é chamuscamento direto, é alta temperatura. Olha só. Não é secura da própria planta, como mostra aqui no resto da taboa. Isso aqui houve chamuscamento, houve uma energia calorífica de fogo para queimar isso. Então temos evidências que ajudam a corroborar relatos. E aqui está nesse plástico o mais recente local de pouso de disco voador. Foi aqui na Serra da Cantareira, em 2011, onde o solo ficou 2 sapatas do OVNI, isto é, 2 marcas supostamente de trem de pouso, e ficou 2 anéis queimados. Aqui é que a gente coletou de um dos anéis, onde dá para perceber que queimou e vitrificou a parte superficial do solo. Olha, gente, evidências concretas do pouso de discos voadores aqui no Enigmas com Paulo Aníbal. A gente foi num dia, 5 dias depois, eu voltei para pegar a sapata inteira. Eu levei uma caixa, acredita que eu peguei uma sapata inteira, o anel inteiro, e o que a gente deixou lá acabou se perdendo. E, infelizmente não deu para pegar os 2. Porque a gente, para poder analisar melhor essa circunstância, porque foi um objeto pequeno que pousou na Cantareira. Os 2 irmãos, que a principal testemunha é o seu Jorge, viu, uma outra mulher viu, porém, foi de noite. Ninguém teve coragem de sair fora para a varanda, porque é uma chácara. Ficar com tanto medo desse objeto bem iluminado lá pousado. Na manhã seguinte, viram o anel de pouso desse objeto. Até que surgiu o nosso relatório desse caso para a pessoa. Então, aqui é uma evidência direta que alguma coisa estranha aconteceu. Por isso que a gente gosta muito de casos com evidência desse tipo, de marca de solo. Que na realidade tem uma evidência física, né, Paulo? Sim, é uma prova física, é um indício que ajuda a corroborar o relato da pessoa. Porque muitas vezes a gente já recebe o relato e às vezes não tem foto, não tem filmagem, não tem nenhuma prova física. Então a gente só pode crer no relato e que muitas vezes há falseamento do próprio relato. É verdade. E a ciência está aí para pesquisar e para trazer essa verdade relativa de ponta, que é a ufologia, à luz da verdade. Fique agora com Kátia de Gaia. Agradeço o apoio das lojas Segue Imagem,
A Segimage é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segimage para conhecer toda a linha de produtos. www.segimage.com.br. Você já descobriu se você foi abduzido? Voltamos para esta conversa aqui com o Paulo Aníbal. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, é um prazer estar novamente com a senhora. Bem, é um prazer estarmos juntos, porque com certeza esse assunto interessa muito para as pessoas, porque existe um tabu, não é mesmo? E fora a abdução, tem outras coisas que as pessoas nos questionam. A questão dos chips, os implantes, que podem ser energéticos ou físicos. Você pode falar um pouquinho para a gente dos casos que você pesquisa? Sim, sim. Inclusive trouxe 2 imagens de implantes retirados para o médico americano Dr. Roger Lee, de abduzidos nos Estados Unidos. Inclusive está em cima da gaze. Olha o tamanho do implante em relação à pinça. São minúsculos. Isso daqui tem meio centímetro. Qual material, Paulo? Olha, esse material, existe uma pesquisa com isso, de alguns elementos orgânicos e outros elementos metálicos nesses implantes. Agora, em alguns casos de abdução, as pessoas recebem, pode ser via nariz, via boca ou via até canal auditivo, implantes pequenos físicos que ficam inseridos nessas pessoas. Ao meu ver, esse implante é uma forma de eles acompanhar essa pessoa, não importa onde ela esteja. Vamos supor, a própria nave do ZT pode estar atrás de Saturno, mas através do implante eles vão saber onde está essa pessoa que está fazendo. Rastreador. Sim, eu vejo o implante como uma forma de rastreamento e uma forma de visualização à distância, que através dos olhos, do comportamento do abduzido, eles podem também se estar no meio do ambiente através desses implantes. Você acredita que existem dados desta pessoa dentro deste implante? Sim. E que eles monitoram? Sim. Desta forma, como um carro nós temos aqui no sistema. Por exemplo, temos hoje animais importados que são implantados pelo IBAMA, um chip que vem todos os dados desse animal, tudo. Eu acho que o ZT deve ter isso de uma maneira muito mais evoluída, de uma tecnologia bem mais superior. Como dizem nos Estados Unidos, que isso já existe também no humano. Sim, existe questões bancárias, questões... E sequestro também. Existe empresário americano que tem implante subcutâneo para ele saber onde está através do GPS. Qual a sua visão pessoal sobre isso? Eu acho que isso daí é uma invasão de privacidade tremenda. Porque abdução significa rapto. Sim, de certa forma, a pessoa foi raptada do seu meio e foi para dentro da nave. Esse implante ocorre no meio dos procedimentos médicos laboratoriais que eles têm nas pessoas, porque eles mexem na pessoa, manipulam a pessoa em cima da maca, introduzem o que aparentemente parece ser injeções, introduzem objetos através de uma fine-haste, que normalmente esses objetos são implantes que vão para dentro da pessoa, e não é só somente na cavidade que envolve o rosto. Também existem implantes no braço, nas pernas, em diversas partes do corpo. Bem, eu já visualizei algumas radiografias com pessoas que têm implantes. Nós já tivemos acesso a isso lá no grupo. Como você encara hoje essas mudanças nessas pessoas? Porque dizem que desativam energeticamente. Você acha possível? Sim, eu acho que é possível. O problema de a gente pesquisar a questão de abduzido e implantado, é difícil materializar esse tipo de alteração, porque tem que ter um acompanhamento médico, tem que ter um acompanhamento laboratorial. Somente baseado nos relatos, fica muito difícil mapear o que exatamente ocorre em termos biológicos. Questões comportamentais, mexe muito? Mexe, psicológica principalmente. Quando você disse para a Cris sobre analisar ou passar por um psiquiatra, um psicólogo, na verdade, essas pessoas elas precisam sempre entrar no campo de hipnose? Porque é a única forma não que necessariamente, somente quando ocorre os lapsos de memória, o missing time. Porque existe alguns momentos dentro da nave que eles apagam isso da memória da pessoa. E ela acaba revivendo isso através de imagens. De repente ela se lembra de um tal fato. Às vezes no meio do sono, no sonho se lembra de coisas que ela passou dentro da nave que foi traumática. Por isso que eu acho que eles apagam isso da memória. E através de uma hipnose regressiva, para o momento do sequestro, no interior da nave,
a gente é capaz de resgatar muitas das informações contidas. Bem, no caso dos abduzidos, você, nas suas pesquisas, existe uma reincidência? As pessoas são abduzidas várias vezes, uma única vez? Conheço situações que envolvem mulheres que ela foi abduzida quando era adolescente e foi abduzida 10 anos depois, quando adulta. E conheço gente onde a mãe foi abduzida e a filha foi abduzida, da mesma família. Como você disse, existe ali Parece... uma escolha, uma questão que eles, provavelmente essa questão de família, Eu acho genética. Genético. Eu acho que a questão aí primordial é biológico-genético. Então nós somos um elemento humano genético importante para eles. Sim, eles devem pesquisar algo específico na gente que é importante para eles. Acabam tornando a gente com um rato de laboratório, desculpa a expressão. Emoções para eles. Será que isto gera alguma dúvida? Eles querem explorar um pouco mais esse nosso lado emocional? Alguns relatos que envolvem abdução dá a entender que eles querem explorar essa parte psicológica que nossa, têm, das né? emoções. Dizem que esses pequenininhos cabeçudos não são emotivos, são muito frios no comportamento deles. Mas está no campo da ideia, muita teoria, falta informação prática para a gente poder acreditar nisso piamente. Nada então, comprovado mesmo. Nada concreto. No caso da retirada desses chips, desses implantes, né? Essas pessoas elas foram novamente ouvidas para saber se houve alguma alteração? Sim, em alguns casos, o Roger Lee retirou os implantes e depois o depoimento delas foram ouvidas posteriormente. Há alguma alteração sim, mas não muito significativa. Parece que essa é uma questão muito difícil de se levar num estudo científico. Mas há algumas alterações biológicas, porém, na questão psicológica parece que isso não afeta muito. Na questão da hibridização. Hoje, os híbridos eles estão mais capacitados, como dizem nas pesquisas, ou rumores, né? Porque realmente pesquisam. Você acredita que eles estão aqui entre nós, normais? Essa hibridação pode ser uma das técnicas que eles usem para perpetuar ETs no meio da gente. É uma forma de pôr um formato humano, biológico, para os ETs, para poderem conviver ou até se basear em alguns locais aqui na Terra. A diferença entre o humano e o híbrido? A diferença seria biológica, seria interna. Somente interna. Externamente, vai ser difícil você diferenciar quem é ET e quem é humano. Clone e híbrido é a mesma coisa? Não, se o clone for diretamente no ser humano, seria o clone do ser humano. O híbrido seria, por definição, a mistura genética de duas cargas genéticas. Pode ser humano e supostamente uma carga extraterrestre. Algumas pesquisas ou alguns pesquisadores, eles falam que existem cidades no Brasil que têm clones. Você tem noção disso? Sim. Eu conheço até essas cidades supostamente atribuídas a ter base de ETs hibridizados, por assim dizer. Como no Vale do Rio Araguaia, existem algumas localidades no Roncador que faz referência a isso. E lá, muitos intras, como falam? Segundo os relatos de lá, sim. Eu, pessoalmente, nunca vi. Bem, você trouxe mais material aqui pra gente. Você pode me mostrar de pouso de naves? Sim. Aqui é uma foto histórica bem interessante, de 66, tirada em Nova Jersey, Estados Unidos, onde pela primeira vez uma testemunha flagrou o momento pela qual a luz que desce do objeto antes de ele pousar. Essa mesma luz que aí faz a abdução das pessoas, que a gente chama de luz sólida, por ter um formato geométrico bem definido. E aqui abaixo, um local que ficou depois de um pouso de disco voador, onde o matagal ficou, as plantas foram clareadas, praticamente desidratadas, e ficou essa marca. Há diferentes marcas de pouso também. Aqui no Brasil, Guaratinguetá, em 96, depois do pouso de um objeto visto à noite, somente luzes dele, e no dia seguinte foi visto isso. Perfeito. E cheguei perto do local e batemos várias fotos. Inclusive essa foto de um colega nosso, de um pesquisador da região. Perfeito. Paulo, eu quero te fazer uma última pergunta, porque infelizmente nosso momento está terminando. Todos os raptos, eles devolvem a pessoa? Todos que nós conhecemos devolveram. Porém,
para ser honesto, numa pesquisa nossa de 2002, lá na Ilha do Marajó, houve o relato que a gente pegou de um senhor que o OVNI pairou em cima dessa pessoa, uns 3 ou 4 metros, projetou uma luz, esse senhor sumiu e nunca mais foi visto na região. É o único caso que nós temos de um sumiço que até hoje nunca mais apareceu. Na região de Belém tem muito mesmo, né? Assim como Minas, Curitiba. A gente sabe que existe É um caso isolado bem no interior da Ilha do Marajó, esse caso que nós fomos. Inclusive, voltamos ano passado para a Ilha do Marajó para pesquisar outras coisas relacionadas com OVNIs que estavam no espaço aéreo bem baixo, inclusive em aviões monomotores, bimotores, aeroportos locais. Ele ficou tão baixo que o avião teve que fazer uma guinada à direita em poucos metros de altitude do solo. Isso agora, na última pesquisa nossa. Então, a Amazônia sempre foi rica em avistamento ufológico, em ocorrência ufológico. É uma região que acho que promete mais coisas. Em algum rapto, depois, teve óbito? No nossos casos relacionados, não. Porém, em 77, há 2 casos que 2 pessoas, não que foram abduzidas, mas que sofreram um trauma devido à projeção de uma luz de objeto. A pessoa ficou tão anêmica que veio falecer por causa disso. Agora, não se sabe se isso tem relação com essa ocorrência ou não. Paulo, estamos nos nossos momentos finais. Deixe seus contatos para o nosso teleinternauta, por favor. Pode ser por e-mail, pauloanibal@yahoo.com.br ou pelo telefone que é mais fácil, que DDD 11 São Paulo 996792160. Ou entre em contato através do Grupo ExoX nas redes sociais, na internet, e para pegar no nosso blog. Só ir num buscador, qualquer buscador da internet, você acha a gente no blog. Perfeito. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Enigmas. E nessa questão de abdução que eu tenho a dizer o seguinte: estaremos nós preparados para derrubar barreiras, atravessar fronteiras, baixar bandeiras, ouvir os barulhos do universo? Estaremos preparados? Infelizmente já estamos nos nossos momentos finais, nossa pauta está acabando, gente. Mas foi uma delícia falar com o Paulo, não é verdade? Com certeza. E no próximo programa, novos convidados, assuntos interessantíssimos. Mas questione. Porque com certeza você saberá um pouco mais se você perguntar a si próprio. Não pela abdução, mas por você mesmo. Obrigado, Paulo. Uma gratidão enorme estar contigo. Eu que agradeço novamente essa oportunidade de estar aqui com vocês. Pessoas muito esclarecidas e simpáticas. Volte sempre. Gratidão, Paulo.